Olá, meu nome é Cláudio Nazajon, eu sou empresário, sou investidor e nessa série de vídeos eu vou mostrar como você pode construir uma empresa vendável, uma empresa que outros possam comprar. No vídeo de hoje eu vou mostrar como qualquer negócio, com pequenas alterações simples, pode se tornar uma empresa vendável. E eu vou começar com a história do Dr. Fernando, meu oftalmologista. Quando eu conheci o Dr. Fernando, uns 20 e poucos anos atrás, o consultório dele tinha o nome dele na porta. Acho que deve ser o sonho de todo médico quando se forma, né? Ter um consultório com o nome na porta. Só que depois ele casou e percebeu o peso de ser insubstituível. Com esse modelo de nome na porta, toda vez que ele tirava férias, o faturamento caía. Toda vez que ele ficava doente, o faturamento caía. Se você tem um consultório que leva o seu nome na porta, a empresa é você. Então você vai vender o quê? Só se você for junto. Você não constrói um patrimônio, um legado que você possa passar adiante. E aí quando você morrer, joga-se no lixo tudo que você construiu. Sua reputação, sua base de clientes, porque não tem como passar isso para outra pessoa. O Dr. Fernando percebeu isso e começou tirando o nome dele da porta. Virou Clínica Visão. Depois chamou outros colegas para atender no consultório, ele alugou uma sala do lado, né, expandiu o consultório e chamou outros colegas que pudessem atender compartilhando instalações. Então isso reduz custo para todo mundo. Depois começaram a contratar pessoas. Pessoas para fazer serviços de menor valor agregado. Então, por exemplo, a clínica tem que oferecer exercícios de fisioterapia. Só que exercício de fisioterapia, ele custa R$50 a hora. Né? Enquanto nessa mesma hora, um profissional desse pode fazer uma cirurgia e custa R$5.000. Então, é muito mais negócio você terceirizar essas tarefas do que você gastar o seu tempo. Conclusão, a empresa que até então não passava de um consultório individual, onde ele só podia fazer algumas retiradas mensais enquanto trabalhasse ali, agora passou a ser uma empresa vendável, que ele pode passar adiante por alguns milhões e curtir a vida ou fazer alguma coisa que ele goste mais. Isso é algo que um médico e uma faxineira têm em comum. Se o negócio deles depende do seu próprio trabalho, parou de trabalhar, parou de vender. Ficou doente, parou de receber. Tirou férias, parou de faturar. Felizmente existem diversas formas de fazer com que outras pessoas façam o seu trabalho e liberem o seu tempo para coisas mais produtivas. E você pode fazer isso sem correr o risco de ensinar algo para outra pessoa e depois ela ir embora. Você tem que ensinar tudo de novo para a próxima. Porque aí, em vez de gastar menos tempo, você estaria gastando mais. Uma delas é fazer um guia de operações detalhado, que não exija que você esteja presente para ensinar a outra pessoa a fazer aquela tarefa. Só que para fazer um guia detalhado, não pode ser você sozinho para fazer. Porque tem muita coisa que para você é óbvia, mas os outros podem não entender. Então a dica que eu quero te dar é a seguinte: comece descrevendo os procedimentos, o que você acha que tem que fazer, e a melhor maneira de fazer isso é você fazer a tarefa, né? Quando você toma uma decisão, o que leva você a tomar aquela decisão? Se for isso, faça aquilo, se for aquilo, faça aquilo outro. Então você descreve o procedimento, o passo a passo do que levou a você a fazer aquilo, principalmente na questão de critérios de tomada de decisão. Escreve esse guia. E depois, chama uma terceira pessoa para comentar aquilo, para validar, para detalhar. Porque essa terceira pessoa não vai saber o que você sabe, então ela vai ter dúvidas, ou ela não vai entender o que você quis dizer com aquilo, ou ela vai ler o que você disse e vai fazer diferente. Aí você vai ver que ele entendeu de maneira diferente, de maneira contrária. Então, com uma terceira pessoa analisando o seu guia e descrevendo passo a passo e fazendo perguntas, você aí sim vai ter um guia que você pode colocar para um terceiro, né? E aí passar a operação adiante. Eu vou te contar uma história pessoal. Quando eu era mais jovem, a minha avó, que era argentina, fazia uma torta de espinafre chamada tarta pascualina, que é muito comum no país dos hermanos, mas não vende aqui no Brasil. Quando ela passou para o andar de cima, eu achei que eu tinha perdido a pascualina para sempre. Aí eu descobri que a minha mãe fazia a pascualina. E a minha mãe descobriu que eu adorava. Ela usava isso para me atrair, né? Às vezes ela me ligava e dizia: tô com uma pascualina aqui, não quer vir me visitar? Covardia, né? Eu quero que a minha mãe viva para sempre, pelo menos até os 120 anos. Mas passou pela minha cabeça que eu precisava aprender a fazer aquela pascualina sem precisar dela.
E aí eu pedi a receita. E ela deu. E eu fiz a receita seguindo religiosamente, passo a passo, tudo que ela escreveu. O resultado foi uma coisa muito mais parecida com uma omelete do que com uma pascualina. Eu inventei uma comida nova. Tudo errado. Aí eu combinei com ela, falei, mãe, deixa eu te acompanhar aí. Então a gente combinou um dia, eu fui na casa dela. Então, enquanto ela fazia a pascualina, eu pegava a receita dela e colocava os meus comentários. Então, o que era, por exemplo, mas eu detalhei tudo, tá? Até a força em que tinha que espremer a espinafre, que eu comparei com a torção de enxugar uma toalha. O problema é o seguinte, é que na receita dela tinha lá, por exemplo, bater as claras à neve. Só que bater as claras à neve, pelo menos para mim que sou leigo, podia ser qualquer coisa. Quer dizer, tem várias consistências de claras à neve. Então, no meu guia, eu traduzi aquele bater as claras à neve para pegue uma batedeira, bata as claras durante uns 10 minutos até ela ficar com a consistência de uma espuma de barbear. Então, para mim, aquilo é muito mais detalhado. E por que eu fiz isso? Por que eu quis fazer um guia tão detalhado se eu já tinha feito o curso presencial de pascualina e não precisava desse detalhe todo? De fato, hoje eu consigo fazer a pascualina de memória, sem precisar nem da receita. Mas eu fiz isso porque fazer uma pascualina leva mais de 4 horas. E eu tenho outras prioridades. Então eu sabia que eu não ia fazer pascualina com tanta frequência se eu tivesse que eu mesmo fazer aquilo durante 4 horas. Então eu fiz um guia que a minha empregada pudesse fazer, que qualquer novo empregado pudesse fazer, que eu pudesse levar para a empregada do meu irmão e ela pudesse fazer quando eu tivesse vontade de comer pascualina lá em Angra, por exemplo. Então a lição que fica aqui é que você pode escrever a receita do bolo, mas vai precisar de alguém que faça a versão comentada, que escreva os detalhes que você não percebe para que aquilo vire um guia de operações. Imagina a clínica do Dr. Pitangui, por exemplo, a marca que ele construiu, se ele fosse o único a fazer operações lá. Quando ele morresse, ia tudo embora com ele. Mas não, ele passou o procedimento para outros médicos, acho que hoje ele nem opera mais, né? E são os outros médicos que operam. Então a marca dele hoje é uma clínica que tem a marca dele, mas que outros operam. Então quando ele morrer, o conhecimento fica lá. É algo que ele pode vender, que os herdeiros vão herdar, né? Que os filhos vão herdar, ou que ele poderia vender hoje em vida, né? Por muitos milhões e fazer outra coisa com esse dinheiro. Então, se até o Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico da nossa história, pôde passar o conhecimento dele para outras pessoas fazerem as tarefas, eu garanto a você que há muitas chances de você poder fazer isso com a sua empresa, com o seu negócio. E fazer o seu guia de operações é, sem dúvida, um bom começo. Se você gostou dessas dicas e quer saber mais sobre como construir uma empresa que outros possam comprar, se inscreve em algum lugar aqui onde tem o botão de inscrição para receber os próximos vídeos da série. Em breve eu vou liberar mais conteúdo exclusivo e gratuito sobre esse assunto e quem tiver inscrito vai recebê-lo em primeira mão. Aproveita para deixar o teu comentário aqui embaixo, porque aí eu vou saber se eu estou indo no caminho certo, se eu estou indo no caminho errado e principalmente se você botar alguma dúvida específica, eu vou tentar respondê-la nos próximos vídeos. Até a próxima!